Imagens antigas em preto e branco de Niterói. Estudei em vários colégios, inclusive no Pedro II, internato e externato. Acabei na Escola de Marinha Mercante do Rio de Janeiro, de onde saí para pilotar navios do Lloyd brasileiro. Durante a Segunda Guerra Mundial, tomei parte em comboios e em outras operações ditas bélicas. Fotografia de Jair Campos jovem, observando o mar através de um equipamento. Ele tinha uma coragem pessoal muito grande, porque ele pilotou navio brasileiro durante a Segunda Guerra Mundial. Os alemães estavam bombardeando, torpedeando os navios, e ele estava lá fazendo a parte dele. Ele para fazer isso, tem que ter coragem. Imagem dos pés de um homem caminhando por Niterói. Imagens de Niterói antigas. Terminada a Guerra no Atlântico, deixei a vida de vaposeiro e passei a bordejar em terra, fundeando numa série de empregos, desde correspondente faturista de uma fábrica de formicida em São Gonçalo, até diretor da Biblioteca Pública do Estado do Rio, em Niterói. Comecei 3 cursos universitários, Línguas Anglo-Germânicas uma vez e Direito 2, mas não tive paciência de aguardar o diploma. Sou jornalista profissional desde 1952 e redator de programas da Rádio Ministério da Educação e Cultura desde 1955. Lecionei Introdução às Técnicas de Comunicação na Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Para ele, dar aula era uma missão, né? Era um sacerdócio, ele tinha uma função. E qual era a função dele? Né? Era uma função política, ele queria desenvolver uma consciência crítica dos alunos. Fotografia de Jair Campos adulto, imagem da Livraria Ideal em Niterói. Imagens de Carlinhos Mônaco, senhor de idade, folheando livros na livraria. Imagens de um homem entrando na livraria. Imagens de Carlinhos Mônaco folheando um livro. As obras de Jair Campos tiveram notável repercussão no meio literário e intelectual da nossa cidade. Ele era muito estimado e querido. Em 11 de novembro de 1989, aqui no Calçadão da Cultura, nesse endereço, foi realizado o lançamento de seu livro. Foi o Glossário de Termos Técnicos de Espetáculo de sua autoria, com a presença de inúmeras personalidades do meio intelectual que compareceram aqui na Rua Visconde Itaburaí 222. Ele colaborava na Rádio Roquete Pinto e também em vários jornais, inclusive no jornal Letras Fluminense do Luiz Magalhães. A militância dele era muito... Não me pareceu assim que alcançasse também, ele é um grande subversivo. Era trabalho de base, né? Em sindicatos, na defesa de direitos, mas tem a fase de poemas dele, que os primeiros são poemas mais pessoais, depois são aqueles engajados, né? Que também retrata o pensamento dele,
o ativismo cultural junto com o ativismo político. Para mim é isso. Inclusive, há uma curiosidade importante na biografia de Jair. Ele compôs o hino de Brasília em parceria com o grande maestro Cláudio Santoro em 1960. Em 1968, em diante, com o ato institucional, a minha literatura de teatro ficou proibida para todo o território nacional. Fiquei censurado ao todo 18 anos, 19 anos. Eu resolvi, ao invés de fugir da briga, piorar. Fui fazer o curso de teatro no Rio de Janeiro, no Conservatório Nacional de Teatro. E lá eu conheci Jair, que fazia o curso de direção. Eu fazia o curso de ator e Jair fazia a direção. E Jair era um antigo conhecido meu, porque eu era um especialista em Brecht, que eu gostava muito, porque eu fazia teatro com fins políticos. Então eu lia muito as traduções de Jair Campos. Eu conheci o Jair tradutor. Solicitação de liberação à censura da ditadura militar da peça Luz nas Trevas, de Bertolt Brecht, tradução de Jair Campos, 1979. E dentro do meu bolso já tinha muito tempo que eu ganhei de presente de uma pessoa um papelzinho escrito Alba. Esse poema não faz mal que amanheça devagar. E aquilo, quando eu me desesperava, você imagina, eu com 20 e poucos anos, considerado um talento na literatura de teatro, proibido, o jornal não me dava emprego, ninguém queria se chegar perto de mim. E eu, quando me desesperava, eu lia aquilo como se fosse uma oração. Esse poema, não faz mal que amanheça devagar. As flores não têm pressa nem os frutos. Sabem que a vagareza dos minutos adoça mais o outono por chegar. Eu nunca falei para Jair que eu tinha esse poema dele. Quando foi na campanha de Darcy Ribeiro, e aí já estava clareando o dia no Brasil. Eu fui num almoço da campanha de Darcy, e lá eu conheci dois guerrilheiros, um tupamaro e um montoneiro, um da Argentina e outro do Uruguai. E eles nos levaram lá no escritório deles, mostraram. Eles estavam indo para El Salvador para fazer a colheita lá para ajudar El Salvador. E eu sabia que a ditadura deles ainda ia demorar mais do que a nossa já estava com falastrão bobo, que era o Figueiredo. E aí eu dei esse poema para eles e eles levaram, nunca mais vi, né? Mas eles levaram o poema de Jair. Não faz mal que o dia vença a noite devagar nos seus redutos do leste. A que nos cabe é manter enxutos os olhos e a intenção de madrugar. Fotografia de Jair Campos Grisalho. Foi um professor revolucionário, assim, foi um homem público revolucionário. E eu acho que foi um poeta, um literato revolucionário também. Ele não se conformava com as injustiças, as desigualdades, as opressões desse mundo aí. Foi revolucionário como tradutor, pelo que ele traduzia. Ele trazia poetas, dramaturgos e literatos, de um modo geral, que estavam envolvidos com o processo de transformação consciente do mundo, né? Então ele era isso que ele gostava, né? Era essa literatura que ele gostava, essa que ele queria traduzir e difundir. Uma literatura de alta qualidade, comprometida, né, com a transformação do mundo. Outra coisa interessante que Jair tem, e que você me chamou a atenção para mim, é a esperança.
Não há na poesia de GI a desistência. Você está entendendo? A esperança de que as coisas dependem da gente, por menor que a gente seja. Imagens de um homem caminhando na areia da praia rumo ao mar. Morder o fruto amargo e não cuspir, mas avisar aos outros quanto é amargo. Cumprir o trato injusto e não falhar, mas avisar aos outros quanto é injusto. Sofrer o esquema falso e não ceder, mas avisar aos outros quanto é falso. Dizer também que são coisas mutáveis. E quando em muitos a noção pulsar do amargo e injusto e falso por mudar, então confiar a gente exausta o plano de um mundo novo e muito mais humano. Não faz mal que amanheça devagar. Cem anos do poeta Jair Campos, uma websérie em 3 episódios. Sobe créditos. Realização Poesia no Ar. Produção Dona Música Produções. Funcultura Governo do Estado do Espírito Santo, Governo Federal.